Colossenses. Tema geral: o Cristo maravilhoso em vós, a esperança da glória. Mensagem 9. Título da mensagem: Cuidado. Terça-feira. Tema de hoje: Lobos no rebanho. Versículo para a oração: Atos 20:32, que diz assim: Agora, pois, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Dando continuidade à nossa reflexão sobre a necessidade da vigilância, hoje nos voltamos para um dos momentos mais solenes na jornada do apóstolo Paulo. A advertência, tema de ontem, não se restringiu a um perigo distante, mas a uma ameaça que se manifestaria de forma insidiosa e dolorosa. Antes de partir de Éfeso, a igreja com a qual conviveu por quase 3 anos, Paulo reuniu os presbíteros e os advertiu sobre um perigo iminente. Ele havia ensinado-lhes todos os desígnios de Deus, mas sabia que sua ausência abriria portas para o engano. Em suas palavras finais, ele alertou que lobos vorazes se levantariam no meio deles, não de fora da comunidade, mas dentre vós mesmos, falando coisas pervertidas para atrair os discípulos para longe do Senhor Jesus. Paulo sabia que o principal meio de ataque desses lobos vorazes seria a palavra. Se ele havia ensinado dia e noite com humildade e lágrimas, esses falsos mestres também usariam a linguagem, mas com um propósito oposto: desviar as ovelhas e instigá-las a segui-los. O alerta de Paulo era claro: o verdadeiro perigo nem sempre vem de fora, mas pode se disfarçar em vestes de piedade dentro do próprio rebanho. Diante de um desafio tão grande, Paulo deixou a igreja não desamparada, mas com uma dupla recomendação. Ele os exortou a vigiar e os encomendou ao Senhor e à palavra de seu poder. Ele sabia que somente a palavra, cheia da graça de Deus, teria o poder de edificá-los e de dar-lhes a herança que lhes pertencia. O próprio Jesus, manifestado como o Espírito Santo, que estaria em seus corações para sempre. A palavra de Deus, portanto, é a nossa maior defesa e a nossa fonte de crescimento espiritual. Para ilustrar as verdades que acabamos de ler, quero trazer-lhe a história de um jovem chamado Lucas. Lucas era um dos líderes mais promissores da igreja em que cresceu, sendo discipulado de perto por seu pastor, um homem sábio e dedicado. Após anos de preparação, ele começou a liderar um pequeno grupo. No entanto, com o tempo, o orgulho começou a tomar conta de seu coração. Ele passou a questionar os ensinamentos do pastor, introduzindo novas revelações e interpretações que pareciam mais intelectuais do que a fé simples que havia aprendido. Não basta a palavra, ele dizia, precisamos de um conhecimento mais profundo e exclusivo. Logo ele começou a atrair seguidores, falando com eloquência, mas com um espírito de divisão. A igreja se viu dividida, e o pastor, com o coração partido, lembrou-se das palavras de Paulo aos Efésios. Ele confrontou Lucas não com raiva, mas com a verdade da palavra, mostrando que o desvio de Lucas estava levando o rebanho para longe de Cristo, o único fundamento. Alguns se afastaram, mas a maioria se agarrou à palavra da graça, discernindo que a voz que parecia nova e empolgante era a mesma voz de um lobo que queria roubar-lhes a verdadeira herança. Para fixar a mensagem de hoje no coração, medite sobre estas perguntas. Em sua jornada, você consegue identificar a importância da vigilância diante do perigo dos falsos ensinamentos? Como a palavra de Deus se torna seu escudo contra os enganos, especialmente aqueles que se apresentam com um ar de espiritualidade superior? Você já testemunhou a dor da divisão causada por lobos vorazes que se levantaram dentro do próprio rebanho? Como a herança que Paulo menciona, que é o próprio Cristo em nós, o protege da tentação de buscar outras revelações. Qual é o seu papel como crente em proteger e edificar a sua comunidade local contra ensinamentos pervertidos? Nossa sugestão de oração para o dia de hoje. Amado Pai Celestial, somos gratos por nos advertires de forma tão clara sobre os perigos espirituais. Ajuda-nos a reconhecer os lobos vorazes que se levantam no meio do teu povo e que, com palavras pervertidas,
buscam nos afastar de Cristo. Conceda-nos discernimento para julgar não apenas as palavras, mas também os espíritos, e para vigiarmos uns pelos outros. Nós nos apegamos a Ti e à palavra da Tua graça, pois somente nela encontramos a verdade que edifica. Fortalece o nosso interior para que possamos permanecer firmes e inabaláveis, agarrados à herança que Tu nos deste, a presença de Jesus como o Espírito Santo em nossos corações. Que a Tua palavra seja nossa bússola e nossa espada na batalha espiritual. Amém, Senhor Jesus.